Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a aula da semana passada que fala sobre África, tá bom? Vou compartilhar aqui os slides com vocês. A gente está estudando África desde a semana passada, como eu havia dito. Opa. Resumo rápido. Então, nós temos, né, uma grande divisão. A gente estuda muito a África, acreditando que é apenas a história dos negros escravizados, e não é só isso. Eles são povos diferentes, com culturas, línguas, costumes completamente diferentes, e devem sim ser valorizados com a sua história, tá bom? E há muito tempo não foi, mas eles já tinham um bom conhecimento sobre várias técnicas e tecnologias para aquele período, tá? Eu passei para vocês esse trechinho do filme do Pantera Negra. Quem não viu ainda, eu acho que devia ser a lição de casa de geografia, entendeu? Porque eu amo aquele filme. E eu quero discutir com vocês sobre ele assim que a gente puder, tá? Talvez a semana que vem, acho que semana que vem eu já começo outro capítulo. Mas eu quero parar com vocês para discutir esse filme com vocês. E eu falei um pouco sobre ele também na semana passada, tá? Eles já tinham várias técnicas de plantio, as estratégias políticas que foram utilizadas por vários países foram ali pegas muito parecidas pelos europeus, e aí nós temos os impactos europeus na África, tá? Que vai ser uma região de total extração, não apenas de pessoas para escravizar nas Américas, como também de dinheiro, recursos minerais, tá bom? E hoje a gente vai focar nessa parte, recursos socioeconômicos, tá? A aula passada foi História da África. Foram vários entrepôs comerciais. Tô pulando. Neocolonialismo, né? O que é essa ideia do neocolonialismo? Neo, de novo, um novo colonialismo, tá? A gente já estudou, por exemplo, quando foi grandes navegações, né? Colonialismo lá, regiões das Américas, né? Muitas as regiões da América foram colonizadas pelos países europeus. No neocolonialismo, as duas principais regiões que vão ser colonizadas é a Europa, desculpa, é a África, tô louca, é a África e a Ásia, tá bom? Principalmente a Índia. Vão ser extremamente colonizadas pelos países europeus, e no caso da África, nós temos a Conferência de Berlim, que vai ser o momento de divisão ali dos países africanos, ou das regiões africanas, né, pelos europeus, sem considerar fatores culturais, linguísticos, de povos. Muitos grupos étnicos acabaram na mesma região, tá bom? Tudo com quais objetivos, né? Os objetivos de mão de obra, objetivo também de livre comércio, então aquelas regiões têm muita matéria-prima, principalmente tipos de minérios, né? Então eles vão querer essas regiões para poder extrair matéria-prima para a Revolução Industrial, tá? Que está acontecendo lá na Europa. E eles querem ali fácil acesso em todas essas regiões. Quem tem mais poder na Europa vai tirar mais direito, vai ter mais direitos, olha aspas, tá? Na África. Então a Inglaterra é uma das regiões que mais vão ter ali território definido como dela. Se eu não me engano, no livro de vocês tem até um mapa que mostra de quem que era qual território. Sim, tá na página 47. Como era antes, mais ou menos, né, as etnias e línguas, e pós-neocolonialismo, tá? Isso daí vai ser expandido com o tempo. Esse primeiro aí que vocês estão vendo no mapa de vocês. E o processo de libertação ainda está acontecendo. Tem países que ainda são dependentes da Inglaterra, por exemplo. Essas potências buscam criar novos mercados consumidores, buscavam garantir o fornecimento de matéria-prima, né? Novas frotas comerciais, novas rotas ali, a história, né? Sem considerar todas as brigas que poderiam acontecer, e por causa disso nós temos diversos movimentos um contra outros que matam assim milhões por ano, tá? Tanto, principalmente em Ruanda, no Sudão e na Nigéria. E aí para eles eu indiquei, por exemplo, no Sudão, Uma Boa Mentira, é um filme fantástico. Ele não é um filme muito forte, mas as primeiras cenas dele são muito pesadas, porque mostra uma guerra civil no Sudão, tá? E aí a história conta de 3 crianças que vão virar refugiadas, e depois do campo de refugiados, acho que eles ficam 15 anos esperando uma chance de uma nova vida, e eles são enviados para os Estados Unidos. É uma história linda, tá? Muito forte, mas a parte principal é ali o início, né, da guerra do Sudão. E existem outros filmes que vão facilitar com que você possa visualizar a situação de guerra civil que lá acontece, muito por causa da diferença, né, entre
católicos e muçulmanos, tá? Que é muito comum lá, principalmente muçulmano. A ordem muçulmana tem crescido bastante lá. E aí nós temos um processo depois de descolonização, que é o período em que pós-guerras mundiais, né, pós-Guerra Fria também, várias regiões africanas vão tentar se libertar dos seus colonizadores, tá bom? Quem assistiu, eu indiquei desde o início do ano, assistir The Crown, pode ver lá que logo no primeiro episódio, se eu não me engano, a princesa, que não é a rainha Elizabeth ainda, ela tem que ir no lugar do pai dela nas 23 colônias que são do pai dela, né? As colônias britânicas. E a maioria é africana. Tanto que ela vê lá com o Felipe, né? Os elefantes. E ela dança lá com o líder. Então, vários momentos desses. Por quê? Aquelas regiões são regiões africanas com domínio da Inglaterra. Veja que não é uma coisa muito longe da gente. Porque a rainha Elizabeth tá aí ainda viva, entendeu? E aí, eu tinha parado. Nossa, ficou tão pequenininho. Eu tinha parado naquele slide. E aí, a gente vai começar aqui, tá? Vão surgir, então, várias grandes tensões, né? Um mundo bem polarizado. As potências da Guerra Fria vão disputar, né? O que deve ser seguido, se é o capitalismo norte-americano ou se é o socialismo da União Soviética. Tá surgindo um movimento de libertação. Cada grupo, cada país, cada território vai receber o financiamento de um grupo bélico para se fortalecer, tá bom? Então, regiões da África vão ser lideradas pelos Estados Unidos. Então, eles vão receber armamento norte-americano para poder entrar em guerra e conseguir que o país seja capitalista. Assim como vai acontecer também países que vão ser da União Soviética e da China, tá? Mas a União Soviética e a China não são comunistas? Sim, mas a ideia aqui deles não é só transformar esse país em comunistas, como aconteceu com outras regiões da Europa, né, e a América, que vão ser patrocinados para ganhar, para se fortalecer por um desses grupos, para que assim eles também se tornem, mas também porque eles querem uma influência, uma região de domínio, tá bom? Então, a China e a União Soviética vão aqui também meio que competir quem que vai ajudar mais territórios para ganhar sua libertação, para ter pelo menos uma região de influência, tá? Recebiam, então, financiamento bélico, financiamento de dinheiro mesmo e bélico, né, armamento dos soviéticos e dos Estados Unidos e da China, aumentando as guerras civis nessas regiões. Quem assistiu o filme O Bom Aluno, não, desculpa, é O Aluno, que tem na Netflix, conta a história de um senhorzinho que vai estudar quando ele tem 86 anos, se eu não me engano, e ele vai para a escola primária, né? E aí, durante o filme, ele vai lembrando de momentos em que ele era um rebelde mais atrás, porque ele lutava para ter uma separação entre etnias diferentes que viviam no mesmo país, tá? Mas que não seja o foco do filme, você vê ali a situação, como era difícil, né? Eles tiveram que lutar por anos. E vários deles ainda vivem no mesmo território, não tem jeito. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Pode pôr no chat, tá? Cada país prevalecendo seus próprios interesses, buscando ampliar sua influência. Aqui, opa. E aí nós temos um processo agora de regionalização, né? É um continente gigante, né? Muito, muito grande. Então ele se divide drasticamente assim nessas duas subdivisões, mas a de baixo, que a gente já estudou nessas divisões ano passado, se não me engano, ela tem outras divisões, tá? Que a gente vai estudar daqui a pouco. Em questão de regionalização, nós temos duas grandes áreas, que é a região setentrional, que é essa região de cima, também conhecida como África do Norte, e a subsaariana, né, que é a maior zona, tá bom? O que separa essas duas regiões, professora? O deserto do Saara, tá? Existem grupos nômades que comercializam entre uma região e outra, mas é o deserto do Saara que vai definir aqui a divisão de uma região para outra, tá? Gente, lembrando que essas regiões aqui da África do Norte, quase todas elas são regiões, talvez todas, são regiões árabes, tá? Ou com alguma influência muito forte do povo árabe. Então, na sua maioria, o setentrional, né, ou África do Norte, são pessoas, a maioria branca, porque, de novo, eles são árabes, né? Países Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Tunísia, Sudão e Saara Ocidental. Tá? Essas regiões que vocês estão vendo. E a subsaariana é a maioria negra, tá? Contendo aqui 75% do continente é subdividido em outras regiões, que são definidas aqui por outros fatores, tá? Gente, fatores climáticos.
Eu quero que vocês vão lá na página 47. 47 não. Mas vamos no livro, enquanto eu abro a página. Ah, tá. Na página 52, vocês conseguem ver as sub-regiões da região subsaariana. Tentei achar imagem na internet, não achei. Então, eu tô trazendo no livro mesmo, tá? Acompanha aí comigo. Você tem, então, África Ocidental, África Oriental, África Central e África Meridional, tá? Cada um com as suas cores e características, tá bom? Que são fatores, né, que definem ali a... que definem a região, certo? Como que eles vão definir, como que vai separar cada coisa. E aí, agora nós entramos na página 53, nos aspectos físicos da África, tá? Clima e vegetação. Eu não achei um mapa tão completo quanto esse que você tem no livro, então eu usei isso daí, que são as 4 regiões principais, mas vocês podem acompanhar também no livro, na página 53, tá bom? Tipo de clima. Nós temos, então, a região tropical, que é esse verdinho claro, talvez. O desértico, que é o amarelo. O equatorial, veja que é bem ali, ó, cortando a linha do Equador, né? O continente, ele passa bem no meio da linha do Equador, né? Depois nós temos frio da montanha, que é um pouquinho, não é uma coisa muito forte, mas tem, certo? As montanhas altas que vão ter esse clima. Por isso é que eu até de novo na Pantera Negra, eu amo esse filme, tem aquela parte que ele vai lá ver, tipo, um rival dele, e ele tá numa montanha, né? E aí você fica, tem gelo na África? Entendeu? Dali. Não sei se é bem gelo, mas tem o frio da montanha que tem características de clima mais frio mesmo, né? Dos ventos mais gelados. E aí nós temos depois esse marronzinho, que são as regiões do Mediterrâneo, é um clima mediterrâneo. E aí depois nós temos o semiárido, né? Que é essa região cor de mostarda, talvez. Eu quero que vocês observem aqui. Olha a linha do Equador onde que ela se encontra. Estão acompanhando? Se estão acompanhando, faz um joinha aí para mim. Porque eu tô falando, eu não vejo vocês, eu acho que vocês estão viajando. Quero que vocês estejam com o livro aberto, olhando aí junto comigo. Página 53. Senão, não vai fazer sentido. Ó, a linha do Equador, ela tá bem no meio, né? E se você reparar, tem a 1 aqui, olha, região do Equador. E tá vendo que em volta aqui tem a 2, de novo? Tropical. E tá vendo que aqui tem a 3, tanto em cima quanto embaixo? Tá vendo que o Mediterrâneo tem em cima e embaixo também? Por que isso? A gente já volta nisso. Eu quero que vocês observem isso aqui, que acho que daqui 2 slides a gente vai explicar sobre isso, tá? Opa! E aqui nós temos a questão da vegetação. Também na página 53, tá? Nós temos na parte... Não vou pegar o do slide não, porque ficou rosa. Tá meio confuso, né? Enfim. O bom do livro de vocês é ele que traz os 2 mapas um do lado do outro, certo? Então, nós temos a região desértica, né? Essa parte mais... Seria um laranja, talvez? Os estepes e pradarias, aquelas regiões que têm uma vegetação mais rasteira, né? Aqui na parte de cima, que é uma região que seria do semiárido, né? Praticamente ali no tipo climático. Lembra que clima e vegetação tá bem ligado um ao outro, né? Depois nós temos a floresta tropical e equatorial, tá na linha do Equador, e é uma floresta tropical, né? Região aqui próxima ao oceano, de vegetação cheia, densa, em que tem dificuldade de entrar a luz solar dentro da vegetação, embora seja uma região úmida, né? A gente estudou no passado, lembra quando eu fiz meu macaquinho na TV, lá no quadro, e vocês ficaram me zoando, rindo de mim? Então, aquilo era uma floresta tropical, eu quero que vocês lembrem dessa imagem. Tá, aí nós temos a região da savana, né? A savana ela tem características muito parecidas com as que nós temos aqui no Cerrado, embora o tipo de animais seja diferente, tá? Mas a gente estudou Cerrado ano passado também, então dá para vocês lembrarem um pouco do que é a savana. Quem não lembra das características da savana, eu passei para vocês, fiz vocês copiarem quase que 20 slides no início do ano,
porque eu queria que vocês tivessem essas características. Não lembra? Vai lá e dá uma olhada nas características que forma, né, um tipo de vegetação de savana, por exemplo. Tá, depois nós temos vegetação mediterrânea, né, porque é o mesmo tipo de clima, um pouco mais seco, mas ainda assim tem umas árvores de médio porte, né, e vegetação de altitude, que são essas regiões de montanha. Gente, quem pode ler para mim? A gente só vai ler hoje páginas 54 e 55, tá? Eu sei que... mas a gente vai ler... É que eu quero que vocês grifem algumas partes disso aqui, então vou ter que ler com vocês. Quem vai ler aí pra gente? Coloca aí no chat. Ok. Lembra que eu falei, enquanto vocês falam aí quem quer ler, eu vou precisar de mais de 2 pessoas, se possível. No início aqui, página 54. Você deve ter notado que os climas e, por consequência, a vegetação, né, do continente africano se repetem no norte e no sul. Lembra que eu falei, observe isso aqui, né? Tanto o norte quanto o sul têm características parecidas. Mas por que isso acontece, tá? A gente vai ver isso aqui agora. Sara, pode ler o primeiro parágrafo aí da página 54. Dá para ouvir? Uhum. Por ser cortada ao meio pela linha do Equador, em região de clima equatorial quente e úmido, as latitudes se repetem para o norte e para o sul do continente. Assim, grande parte da África se concentra na zona tropical, cujo clima quente e úmido no verão e seco no inverno favorece a formação da savana. Próximo aos trópicos são encontrados desertos, e nos extremos do continente ocorre o clima mediterrâneo. Obrigada. Pode grifar esse parágrafo, porque vai cair uma questão disso na atividade avaliativa. Talvez exatamente com essas palavras, tá? Mas se você entendeu bem o que a gente está lendo aqui, basicamente aqui. Essas regiões, elas são exatamente cortadas, né, pela linha do Equador. Então, com características próximas, elas estão na mesma zona climática e vão ter zonas climáticas parecidas aqui também, olha, depois dos trópicos, tá vendo? Entre os meridianos, né? Não, entre os... Enfim, trópico aqui, né? Em cima e embaixo, formando as características de clima e vegetação parecida, tá? Por isso é que aqui no meio tem o mesmo tipo, aqui em cima e embaixo tem o mesmo tipo, em cima e embaixo o mesmo tipo, tá bom? Vai lá, Bianca. Eu falei para vocês grifarem esse parágrafo, né? As florestas equatorial e tropical ocorrem nas áreas mais baixas e mais úmidas. Trata-se de formações vegetais exuberantes, com árvores de grande porte e folhas largas. Elas se diferenciam em função da quantidade de chuva durante o ano. No clima equatorial, o verão e o inverno são chuvosos. No tropical, o inverno apresenta redução de chuvas, mantendo-se em ambos temperaturas elevadas e alta umidade relativa do ar. A combinação de suas elevadas temperaturas com a pluviosidade propicia grande biodiversidade. Obrigada. Vocês podem grifar, então, nesse parágrafo, as características da floresta equatorial e tropical, tá? Ele fala que são úmidas, que tem florestas de grande porte e folhas largas. Ele fala que são o verão... Cadê? A quantidade... tá bom. Que diferenciam, né, várias vegetações por causa da quantidade de chuva. Tanto o verão quanto o inverno são chuvosos. No equatorial, né? O tropical, em compensação, o inverno representa uma redução da chuva, as temperaturas são elevadas, alta umidade do ar, a combinação de suas elevadas temperaturas com a pluviosidade, né? A quantidade de chuva, propicia grande biodiversidade. Então, grifem as características, quando ele fala aqui, quais são as características desse povo, ou desse tipo de clima, vegetação, tá bom? Quem pode ler pra gente?
Vai, Bianca. Bianca tá participando. Tô feliz, Bianca. Eu sei que você participa, mas obrigada por continuar. Rodeando as florestas úmidas da África Central, predominam as savanas, um tipo de vegetação muito semelhante ao cerrado brasileiro. Esse bioma apresenta grandes árvores espaçadas e arbustos de pequeno e médio porte, com troncos e galhos retorcidos que perdem suas folhas durante o período de estiagem, outono e inverno. Nas savanas, há trechos de campos cobertos por vegetação de pequeno porte, nos quais circula uma fauna rica e diversa, formada por zebras, girafas, gnus, felinos, elefantes, rinocerontes, entre outros. Obrigada. Então, vocês podem colocar, né? Grifar. Rodeando as florestas úmidas, nós encontramos as savanas. Ele é um bioma muito parecido com o cerrado, como eu disse, né? Com aí grifa as árvores espaçadas, arbustos de médio e pequeno porte. Então, não tem árvores grandes, certo? Quem já viu aquelas imagens, né, da África, que tem aquelas, parece uma grama, né, alta, só que amarelinha, e os leões lá andando no meio, né? Aquilo ali é a savana, é a região de savana. Então, a vegetação não é tão verde, ela é bem mais amarelada, até mais do que a do cerrado. Não é um capim, mas parece. Parece um capim, né? Deve ser, mas deve ter um outro nome aquilo. É um capim tão diferente. Não sei. Vou pesquisar melhor se aquilo é capim. Porque às vezes parece meio que uma região de trigo. Eu não sei, eu vou procurar. Eu não sei o que é. Sei que é bem amarelo. Suas folhas durante o período de estiagem, né? Elas perdem a cor, vão se perdendo também. E pode grifar aí, rica em uma fauna muito rica, né? Com zebras, girafas, gnus, felinos, elefantes, rinocerontes, entre outros. Então, tipo, por exemplo, qual que é a diferença, então, né, do cerrado para a savana? A gente não tem esses animais. É uma característica. Pode ser ter nossa vegetação um pouquinho mais verde? Pode, mas assim, o tipo de vegetação não é tão longe da nossa. A nossa também, quando a gente entra aqui para o interior, você logo vê que a vegetação é um campão, não regiões que são latifúndios, tá, gente? Não conta com isso, não. Tô falando o pouco de vegetação que sobrou que é nativa. Lembra que ano passado a gente estudou que apenas 7% da vegetação da região aqui é cerrado que é nativo, né? O resto foi tirado, queimado, enfim. Mas dá para ver quanto as árvores são longe uma da outra, né? Quem que quer ler o próximo? Vai lá, Sara. Predominam nas porções norte e sul do continente os climas desértico e semiárido. Nas regiões de desertos, as precipitações são raras e em torno de 100 não sei esse, professora, anuais. Isso acontece em decorrência a alguns fatores principais, como a presença de correntes marítimas frias nos oceanos próximos, que dificultam a evaporação e a formação de nuvens. A alta pressão atmosférica, que dificulta a chegada de ventos e nuvens de outras regiões. E as barreiras orográficas de relevo, que impedem a passagem das nuvens. Destacam-se o deserto do Saara, no norte do continente, e o deserto de Kalahari, no sul. Kalahari, né? Desculpa, eu tava prestando atenção. Você me perguntou sobre como que fala esse mm, né? Milímetros. Esqueci também. Então, a região norte e sul, tá? Os climas predominantes do deserto e semiárido. Gente, para vocês terem uma ideia, eu tava aqui pesquisando a nossa quantidade de chuva, né? Quanto que cresce a altura ali da chuva, quanto que chove por ano. A gente tem uma pluviosidade aqui no Cerrado entre 800 a 1.600, tá? No deserto é 100 por ano. Pensa o quanto é pouquinho, gente, por ano. Quase não chove. A umidade do ar deve ser muito, muito baixa, porque a gente fica aqui 2 meses sem chover, já não aguenta, precisa tomar água, tá com a garganta ruim e já começa a passar mal, né? Imagina lá no deserto.
que ainda suga muito, né? Porque é um local, ainda mais o Saara, ele é um deserto salgado, né? Tem várias minas de sal lá. Quem que quer ler o próximo? Ui, tá acabando a aula. Vai, Bianca. Os limites entre um tipo natural e outro não são bem definidos, ocorrendo faixas de transição com clima semiárido. Nessas áreas encontra-se a estepe, vegetação caracterizada por plantas de pequeno e médio porte, como as formações rasteiras e arbustivas. Também região rasteira, né? Os estepes acho que vocês sabem bem, né? A gente estudou bastante sobre eles. Não tem vegetações altas, eles são praticamente rasteiros, tá? Quer ler o próximo? Espera. Quero. Além da latitude, a altitude também influencia o clima africano, ocorrendo na região do Planalto da Etiópia e do Vale do Rift, leste, o clima frio de montanha. A vegetação de altitude possui plantas adaptadas aos rigores do frio, apresentando folhas em forma de agulha, plantas aciculifoliadas ou folhas decíduas que caem. Pode continuar? Vocês podem ir grifando, tá, gente? As partes que são com características. Pode continuar, Bianca. Em menor extensão, a África apresenta ainda a vegetação mediterrânea, composta por espécies arbustivas e densas, de pequeno e médio porte, como maguis e garriques, e por árvores de grande porte, como carvalho e oliveira. Esse tipo de vegetação localiza-se nos extremos norte e sul do continente e é influenciado pelas correntes marítimas e pela circulação atmosférica local. Nas áreas de clima mediterrâneo, o verão é quente e seco e o inverno é chuvoso. Então, vocês podem estar grifando todas essas características, tá? Gente, coloca aí no chat o nome de quem está participando da aula. A bola não, viu? Na verdade, isso aqui é aquilo que a gente acabou de ler, tá? Em que os... Por que, então, essas regiões são parecidas? Porque elas são cortadas pelas mesmas linhas, né, as mesmas divisões, e são nas mesmas zonas climáticas, né? Em que... ou as zonas climáticas que têm características muito próximas. Então, vão ter também tanto clima quanto vegetação muito parecidas, tá? Aos trópicos são encontrados desertos e nas extremidades... Tá, deixa eu... região cortada pelo Equador, em que a região equatorial quente e úmida, as latitudes se repetem para o norte e para o sul. Grande parte da África se encontra na zona tropical, cujo clima quente e úmido no verão e seco no inverno favorece a formação das savanas. Aos trópicos são encontrados desertos e nos extremos do continente ocorre o clima mediterrâneo. Características parecidas, né? Como eu disse. Opa! Página 56, tá, gente? Relevo e hidrografia. Maior parte das terras estão numa região mais baixa e de planície, então eles não têm muitas montanhas, tá bom? Se você tá vendo aqui, por exemplo, olha, essa região é um pouco mais alta, né, do deserto, porque se eu não me engano, isso aqui é de altura. Ah, não, não é não, é de calor, tá? São regiões mais quentes. Depois eu acho um mapa para você para vocês que seja de altura. Achei que eu tinha pego. Enfim. Então são regiões mais retas, né? Não tem tantas montanhas. Aqui mesmo a gente tem uma região relativamente reta, não temos muita altura, não. Igual é no Minas Gerais. Se você for lá, nossa, tem muita região que são montanhas, morrinhos, né? E as regiões que são planaltos, né? Elas quase sempre são desgastadas pelos agentes externos do relevo. Pode ser vento, chuva, enfim, coisas que podem ter batido ali, entrado em contato até desgastar, tá bem? E aí descobre-se, por causa disso, a idade geológica bastante antiga na formação das rochas. Eles percebem, então, que essas regiões são antigas e por isso se formaram e já se desgastaram. Isso vai ser importante porque vai se encontrar muito minério de ferro nessas regiões por causa desse desgaste. Aqui eu quero que vocês observem agora a questão do rio, tá? Quais são os rios principais? Então aqui, né? Nós temos o rio Nilo, o rio do Congo, o rio Zimbabwe, o rio Orange, o Níger.
Tá? Rios. Então, os rios são muito importantes para formar, né, todas as civilizações que vai ter ali, até porque muitas regiões são extremamente quentes, como essas que são desérticas, certo? Os rios principais são os 3. Primeiramente, o Rio Nilo, sendo o segundo maior rio do mundo. Ele só perde, em extensão, tá? Ele só perde para o Rio Amazonas. Tá? Ele nasce ali no Planalto das Grandes Lagos, então quando nasce um planalto, dificilmente ele vai em algum momento acabar durante o ano. Ele é um rio que é perene, né? Ele passa o ano inteiro com água constante. Ele pode até diminuir um pouco a sua quantidade, mas nunca acaba de vez. Principal fonte de água para a maior vasta região seca do continente. Essa região que é desértica, né? Tanto Egito aqui, toda essa região, Núbia, tá? Pega vários países. Aí nós temos o Rio Níger. Posso voltar aqui, que esse outro mapa tá mais fácil para achar. Aqui, ó, Rio Níger. Tá aqui também, né? Corta grande parte da planície da África Ocidental até desaguar no Oceano Atlântico, vocês conseguem ver aqui, né, no mapa. Águas e peixes desse rio viabilizam a ocupação da área desértica e o desenvolvimento de países como Mali e Níger. Tá? Que também ficam nessas regiões aqui, tudo bem? Então, facilitou com que mesmo na região desértica tenha pessoas, porque existem rios que fornecem alimento, água suficiente. E aí nós temos o Rio do Congo, que por incrível que pareça eu não botei imagem, tá? Mas eu mostrei para vocês anteriormente, uma região que fica próxima aqui, região do Equador, norte da Zâmbia, em formato circular, antes de desaguar no Oceano Atlântico, ele tem vários trechos navegáveis, não são todos, mas alguns. Rios o problema aqui é lá, esses rios são subaproveitados para geração de energia e irrigação. Existe, mas não é o suficiente para a comunidade toda, e são comunidades grandes, né? Poderia contribuir muito para o desenvolvimento econômico e as condições de vida da população, mas não é bem aproveitado esses rios. Voltando aqui só para vocês acharem onde que é o Rio do Congo, olha o tamanho dele. E aí nós temos aspectos socioambientais, a partir aqui da página 56, tá bom? A questão da África, ela é um território absurdamente rico em recursos minerais, ela tem uma estrutura geológica que facilita isso, tá? Com escudos cristalinos e uma região mais sedimentar, tá? Que são camadas da terra, e cada um deles vão ser rico em uma coisa. Os escudos cristalinos são ricos em recursos metálicos, né? Minerais. Então, eles vão ter vários tipos de minério. Quase todos os minérios conhecidos pelo homem estão na África, tá bom? Então, tem realmente muita matéria-prima que é pouco aproveitada porque se vende muito barato. Até mesmo pedras preciosas, como se você teve coragem, na minha vida eu vi uma vez e ainda choro por causa disso, nunca mais consegui ver. Diamante de Sangue fala sobre como que eles extraem os recursos de metais preciosos, né? Pedras preciosas na África. Até hoje eu tô traumatizada com esse filme, mas ele existe aí, para quem é mais corajoso, tá? Muito forte, muita violência. Nossa, muita violência, muita. Violência com criança, matando criança, cortejando criança. É bem ruim. Mas é um filme muito realista, assim. E na região sedimentar, é uma região boa de depósito de combustíveis fósseis. Então, que podem gerar diversas riquezas, como petróleo, gás natural. Tá bom que a gente vai ver isso no outro slide. E as riquezas que eles têm, né? Possuem a maioria dos minérios conhecidos pelo homem, importante reserva de ouro do mundo, quase todas ainda que existe no mundo, que está para ser desenterrada, tá lá. Grande quantidade de bauxita, carvão mineral, né, cobre, diamante, gás natural, manganês, petróleo e diversos outros metais ou objetos metálicos, né, minerais. Então, quase tudo que a gente precisa hoje em dia tem lá, tá? Como matéria-prima para ser bem aproveitada, mas não acaba sendo porque existem muitas guerras civis, muitas disputas ainda por poder, todo mundo quer um pedaço da África, tá? E nós temos a questão do petróleo. Para diminuir a dependência que os Estados Unidos têm de comprar petróleo da Venezuela e do Oriente Médio, os Estados Unidos começou a comprar ou investir em petróleo africano, tá bom? Para conseguir comprar de lá. Eles têm bastante também, mas isso é meio ruim porque logo eles começam a entrar em guerra lá para tentar conseguir que o território seja deles, facilitar a pegada de petróleo, tá? Acontece muito. Na Ásia aconteceu bastante. Assim como a China. A China também tem um bom acordo com a África, várias regiões africanas para extrair petróleo. Para vocês verem, 1/3 do seu petróleo, de todo o petróleo da China, vem da África. E eles oferecem alguns financiamentos e recursos para a África se desenvolver com esses acordos de compra de petróleo, tá? Criando também ferrovias e oleodutos para facilitar o transporte do petróleo. Gente, alguma dúvida até aqui? Faltou 2 slides, mas não vai dar tempo, eu acho.
A China aumentou, nesses últimos 10 anos, 8 vezes o comércio que eles têm com a África, tá? Quem não colocou o nome no chat, coloca. E a China é o principal parceiro comercial do continente africano por causa do petróleo que eles compram lá, tá bom? Historicamente, a exploração